É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Agora vamos estudar o livro de Neemias, que, como já falei, é tão similar na sua estrutura ao livro de Esdras que só pode ter sido escrito pela mesma pessoa. Então temos a mesma divisão em 4 partes, com 2 subdivisões, depois 3, depois mais 3 e depois 2. É assim que o livro é organizado. Portanto, começamos com a terceira volta. Começou quando Neemias, ainda na Babilônia, recebe notícias ruins de Jerusalém. Nesta época, ele era o copeiro do rei Artaxerxes e pode ter conseguido essa posição através de Esther. Porque é importante lembrar que a rainha Esther era madrasta do rei Artaxerxes. Ela casara-se com seu pai. Mas não importa como ele conseguiu esse emprego. Não era um emprego muito bom, tinha que experimentar o vinho para ver se estava envenenado antes que o imperador o bebesse, mas era uma posição de muita responsabilidade. E também o tornou um confidente do imperador. Porque, bom, é como o fisioterapeuta de um rei se tornaria o seu confidente. E eles acabariam compartilhando certas coisas naquele ambiente descontraído. Então, a notícia que Neemias recebeu era que os muros de Jerusalém que haviam sido construídos foram destruídos de novo. E que os povos que cercavam Jerusalém estavam tão irados com a reconstrução da cidade que estavam destruindo-a, não permitindo que fosse restaurada. E a sua cara estava tão triste que o rei perguntou: o que aconteceu? Nunca o vi triste antes. E diz que Neemias orou e depois respondeu ao rei. Que oração rápida! Mas Neemias era um homem de oração. Antes de falar ao rei: o que digo, senhor? Daí lhe contou. E o rei disse: você tem sido um bom amigo para mim, Neemias. Vou lhe dar autoridade para voltar e reconstruir os muros e, além do mais, vou lhe dar cartas às pessoas que têm os materiais para fornecer-lhes o material para reconstruir os muros. O início da história é bem bonito. A segunda parte da primeira divisão é quando ele vai e faz uma inspeção secreta à noite, sem que ninguém soubesse. Então ele foi e deu a volta pelos muros quebrados, contando as portas e calculando que tanto que precisava ser reconstruído. Aqui vemos o homem que calcula o custo antes de fazer qualquer coisa. Não é um homem que entra imprudentemente em qualquer coisa, é um homem de fé. Mas primeiro ele olha qual tarefa precisa ser feita antes de começá-la. E fez uma inspeção noturna para ver o que precisava ser feito. Daí ele veio para reconstruir. Agora, se você visitar Jerusalém hoje, é muito fácil ser enganado sobre a exata localização da cidade de Jerusalém. Muitas pessoas olham aqueles muros muito velhos que estão lá hoje e acham que é a cidade do Antigo Testamento, mas não é. Esta é a área murada hoje. E estes muros só têm 200 e poucos anos. Foram construídos por Suleimã o Magnífico, alguns séculos atrás, durante a época das Cruzadas. Então, as pessoas visitam Jerusalém hoje e acham que estão vendo a cidade antiga, mas não estão. Ela ficava fora do muro de hoje. Ficava nessa lingueta de terra, aqui embaixo, ao sul da área do templo. Esta é a área do templo de hoje, com a mesquita de Omar e a mesquita Alexa. E tem mais ou menos 13 hectares, uma grande plataforma de pedra, ao topo desta colina. E tem uma rua que desce bem no centro do cume, a antiga Rua Alta, da antiga cidade de Jerusalém. Aqui temos o Vale do Cedron, o Vale de Decisão, o Vale de Juízo, fica aqui cheio de sepulcros, e tem um vale menor aqui no meio, mais acima, e o Vale de Inon, ou Gehenna, sai para o oeste e depois para o norte de novo. Então temos esses 3 vales que se ajuntam, e escoando para o Mar Morto. E aqui neste cume, no meio dos 2 primeiros vales, que ficava a cidade antiga dos Jebuseus, a cidade de Salém, que tinha um sacerdote rei chamado Melquisedeque. E Salém significa cidade de paz, Salém, Shalom, Salém. E nesta lingueta de terra é onde ficava a cidade antiga, e o templo ficava acima da cidade. Subiam para adorar ao Senhor.
subindo a rua alta, passando o palácio de Davi, que ficava logo abaixo do templo, e as casas das pessoas ficavam aqui embaixo. Havia um problema com o abastecimento de água. Havia uma fonte aqui do lado de fora, e quando os inimigos vinham, eles cortavam o abastecimento de água. Então Ezequias fez um túnel aqui por baixo desta colina, até o tanque de Siloé no fundo, e trouxeram água para dentro da cidade. Você pode andar por esse túnel até hoje. Dá para ver a colina mais claramente do sul quando o sol está se pondo. Aqui temos uma foto do templo, da área do templo. Aqui está o Vale de Cedron, aqui temos o Tirapian e aqui o Vale de Guerrena. Veja como o sol bate no cume da colina. Dá para ver? Esta é a cidade de Jerusalém do Antigo Testamento, com o templo acima. Ok? Muito bem. Um pouco de arqueologia pode lhes interessar. Esta figura mostra o outro lado. Aqui, olhando para o outro lado daquela terra do Oriente, deste local aqui. Olhando para o outro lado da colina. Então dá para ver a cidade antiga. E dá para ver nesta fotografia algumas das escavações que foram feitas sobre a antiga Jerusalém do Velho Testamento. E aqui encontraram o muro de Neemias. Foi a única coisa que encontraram até agora. Mas estas aqui são as pedras que Neemias usou. Eu acho isso fascinante. Eu nunca me interessei por arqueologia até começar a estudar a Bíblia, sabe? Seriamente, mas a arqueologia se torna um estudo bem fascinante porque você consegue enxergar com seus próprios olhos. Estas são as próprias pedras que eles usaram. E sabemos que cada um construiu uma parte do muro na frente de suas casas. Ele os organizou de forma perfeita. Teve que colocar vigias e eles trabalhavam com uma das mãos e com a outra seguravam uma espada, sempre vigilantes. Mas o fato mais impressionante é que ele conseguiu construir o muro inteiro em 52 dias. 7 semanas e meia. Em menos de 2 meses. E diz que é porque o povo estava com disposição para trabalhar. Então cada família construiu um pedaço de muro que ficava em frente à sua casa, até cercarem tudo. E fizeram os portões, primeiro ergueram os morões e depois finalmente os portões. E finalmente a cidade estava segura. Agora enfrentaram muitas dificuldades durante aquele período. Vou tirar isso aqui e vamos voltar ao esboço do livro. Enfrentaram muitas dificuldades ao erigirem as defesas da cidade. Algumas das dificuldades vinham da oposição externa e tentaram todo tipo de métodos para tentar parar a reconstrução do templo. Começaram com zombaria. Os samaritanos vieram e disseram uma raposa conseguiria derrubar esse muro. Mas quando viram que a zombaria não adiantou nada, começaram a fazer ameaças. E as coisas ficaram mais sérias. Até fizeram uma conspiração tentando fazer com que Neemias se afastasse do seu serviço. Disseram, gostaríamos de negociar com você. Queremos ser amigos, vem para cá para a gente conversar e negociar. E Neemias disse, não, eu vou construir um muro. E ele ficou. Mas também tiveram que enfrentar dificuldades internas. E foi uma coisa muito triste. Do lado de dentro dos muros, os ricos estavam ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Emprestando dinheiro. Bom, como vocês sabem, os judeus têm um dom para emprestar dinheiro. Financiaram uma boa parte da Europa. Até hoje fazem isso. Através de vários bancos. Vários dos maiores bancos pertencem a judeus. E através de agiotagem e hipotecas, alguns deles estavam ficando muito ricos, enquanto que outros estavam ficando cada vez mais pobres. Isso lhe lembra alguma coisa? E era uma coisa ruim no meio do povo de Deus. Portanto, Neemias teve que tratar com isso. E tentar nivelar a situação econômica, o nível econômico entre eles. Mas ainda, pouquíssimas pessoas queriam morar na cidade. A maioria preferia morar de forma dispersa, que era mais fácil para fugir quando os inimigos vinham atacá-los. Então, portanto, ele teve que sair e praticamente forçar as pessoas para virem morar na cidade e construir casas. Então saiu e convenceu família após família. Olhe, a cidade está segura agora. Venham morar nela. E ele tinha estas listas de descendentes de pessoas morando em Jerusalém. Pessoas que eram parentes uma das outras e as convencia a vir morar ali. E fez um recenseamento
para saber onde todos estavam. E ao todo eram 42.360 judeus, 7.337 servos e 245 cantores. Recenseamento interessante, não foi? Os cantores eram listados, claro, porque queriam restaurar todos os serviços do templo na adoração a Deus. E é nessa hora que vemos Esdras lendo a lei publicamente, usando seu púlpito de madeira, e diz que não apenas leu a lei, mas deu o sentido do mesmo. Não é importante apenas ler a Bíblia, embora ler as Escrituras em voz alta é muito importante. E como alguns de vocês sabem, 2 vezes em Guilford lemos a Bíblia de capa a capa, a Bíblia inteira, em voz alta, sem parar. Você fez parte disso? Foi o que eu achei. E começamos domingo à noite às 9 e terminamos no café da manhã da quinta-feira. Não sabíamos o que aconteceria. Mas, na verdade, alguém calculou um total agregado de 2.000 pessoas durante os 4 dias vieram ouvir e viemos meia tonelada de Bíblias. Várias vidas foram transformadas para sempre. As pessoas vinham e diziam, vou ouvir mais um livro. Só mais um livro. Sabe, porque nunca antes ouviram a história inteira. Apenas ouviram 10 frases em um domingo de um lugar e 10 frases no outro domingo de outro lugar. Você nunca vai entender a palavra de Deus assim. Mas quando as pessoas ouviam o livro inteiro sendo lido, ficavam fascinadas. Alguns chegavam tarde da noite e ficavam lá até o café da manhã. Foi uma experiência bem intrigante. É bom ler a Bíblia em voz alta, em pedaços grandes, e não apenas em pedacinhos minúsculos. Como nuggets de frango, estão entendendo? A gente acaba se acostumando e jamais entendemos o fluir da palavra de Deus desta forma. Então foi isso que fizemos. Mas também precisamos explicar o sentido às pessoas. É isso que estou tentando fazer com essas gravações. Não quero apenas chamar a sua atenção ao livro, mas quero dar-lhes o sentido também, para que vejam o desenrolar do propósito e mente do Senhor. E foi isso que Esdras fez. Mas daí ele se irrompeu em prantos e confessou. Mas há uma diferença grande entre Esdras e Neemias. Para Esdras era época de chorar, mas Neemias lhes disse para festejarem e regozijarem. E ainda existe essa diferença, não é verdade? Mas Esdras chorava por causa dos pecados que a palavra de Deus estava revelando. Mas Neemias disse, é uma ocasião maravilhosa. Aconteceu na festa dos tabernáculos, que é a festa da colheita deles. E é uma época de alegria. E, na verdade, os rabinos vão lhe falar que se não se alegrar na época da festa dos tabernáculos, está pecando. É uma festa de celebração. E, portanto, Neemias disse, aproveitem como a melhor refeição de suas vidas. E lhes encorajou a preparar refeições deliciosas e fazer uma celebração. Bom, precisamos das duas coisas. Precisamos chorar e regozijar. Há um tempo de choro e há um tempo de festa. E quem é sábio sabe a hora certa. E Esdras fez com que renovassem a aliança. Então, fez com que prometessem se submeter ao Deus de Israel. Ele fez com que renovassem a aliança. Logo falaremos mais sobre isso. E Neemias também teve que reformar o povo. Gosto de dizer que a diferença entre Esdras e Neemias é que Esdras arrancava seus próprios cabelos, enquanto Neemias arrancava os cabelos de outras pessoas. E essa é a diferença entre eles. E é exatamente isso que aqueles homens faziam. E talvez Neemias era um pouco mais extrovertido, mas literalmente arrancava os cabelos dos israelitas que estavam em pecado. Também teve que lidar com casamentos mistos e os separava. E foi dos homens que casaram com moças pagãs que ele arrancava os cabelos, por falar nisso. E ele lançou maldições. Outro problema que teve que enfrentar foi o desvio de verbas. Infelizmente havia pessoas como Judas Iscariotes naquela cidade, que estavam desviando os fundos que estavam sob os seus cuidados. Teve que tratar com a profanação do sábado, porque estes homens de negócios que voltaram da Babilônia só tinham uma forma de ganhar o seu sustento, e é claro, o mercado nem se comparava. E então, para incrementar os seus negócios, eles abriam seus comércios aos sábados. E eles negociavam aos sábados. E Neemias, na verdade, fez questão de fechar os portões aos sábados para que não pudessem entrar e negociar. Depois descobriu que estavam acampando do lado de fora. E teve que lidar com isso.
Portanto, Neemias era um grande reformador. E o pior de tudo, havia sacerdotes que negligenciavam suas tarefas no templo. E teve que colocar isso em ordem. Então, tanto Esdras como Neemias, além de serem reconstrutores de coisas, mas também eram reformadores de pessoas. E fizeram isso com muita coragem e até sem misericórdia. Vamos examinar Neemias, o homem. No geral, as pessoas sentem mais afinidade com Neemias do que com Esdras. Não sei se este é o seu caso. Parece que Neemias era um pouco mais simpático. Talvez porque ele era um homem alegre, encorajando os outros a serem alegres. E disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Quantas vezes ouviu isso citado? Foi Neemias quem disse. Acho que Esdras jamais diria isso. Esdras estava sempre chorando pelo povo. Mas Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Mas na verdade, os dois se complementam. Um precisa do outro para reconstruir. Auxílio e conforto se complementam, a alegria e a tristeza. Precisamos dos dois. Precisamos de equilíbrio. Mas há coisas sobre Neemias que me impressionam profundamente. Parece que o conhecemos. Ele é muito mais franco sobre seus sentimentos do que Esdras. Ele fala mais sobre si mesmo. O relato é quase uma autobiografia. Ele fala muito eu em muitas passagens. E aprendemos 4 coisas sobre ele. Em primeiro lugar, era um homem de oração. Esdras era o homem da Bíblia. Neemias, homem de oração. E mais uma vez, é uma complementação perfeita. Mas o que mais se destaca sobre Neemias é que antes de fazer qualquer coisa, ele orava. E vemos orações compridas que ele fazia e vemos orações bem curtas que fazia. Não é o cumprimento das orações que conta, mas sim a profundidade. E temos orações públicas que ele fez e orações particulares que fez. E temos orações feitas antes de algo acontecer e orações feitas depois que algo aconteceu. Este homem falava com o Senhor, naturalmente, sobre tudo. Homem de oração. Em segundo lugar, era um homem muito prático. Eu gosto disso. Ele era muito prático, era muito bem organizado. Tem pessoas que pensam tanto no céu que não têm utilidade na terra. Mas Neemias não. Este homem de oração era também um homem prático. Não se importava em sujar as mãos com o concreto. Era um bom organizador. Ele estudou os portões e os muros. Não estava sempre nas nuvens. Era um homem muito prático. Não é maravilhoso quando se tem essa combinação de um homem prático e um homem de oração? Em terceiro lugar, era um homem emotivo. Um homem de sentimentos profundos. Havia épocas em que sentia tristeza profunda. Mas normalmente era um homem alegre. E encorajava os outros a ter prazer no Senhor e se regozijarem. E se fortalecerem pela alegria. Isso realmente nos fortalece. Mas também ficava irado. E arrancava os cabelos das pessoas. Como gosto deste homem. É um homem de emoções. Mas acima de tudo é um homem social. Um homem social. Acho que Esdras não conseguiria fazer o que Neemias fez porque Neemias dava certo com as pessoas. Era um brilhante administrador de pessoas. Fazia com que as outras pessoas realmente trabalhassem. Esdras ficava mais por conta própria. Neemias, por outro lado, era um homem que gostava de ficar junto com as pessoas. Ele arregaçava as mangas e ficava junto com as pessoas e quando ele estava por perto, as pessoas trabalhavam. Ficavam animados e trabalhavam. Com este homem nós vamos conseguir. Ele os exortava, ele os animava quando eles começavam a esmorecer. Vamos terminar isso aqui, pessoal. Vamos lá. E um homem assim é sempre bem carismático. E é interessante que quando ele fala sobre a obra, ele nunca diz eu, mas sempre diz nós. Sabe? Ele tinha seus momentos particulares. Quando ele inspecionou o muro, por exemplo, andei pelos muros. Mas quando fala da construção, e nós construímos os muros. Deu crédito a todo mundo. Nós concluímos a tarefa. Nós tivemos ânimo para trabalhar e concluímos a tarefa em 52 dias. O homem assim é bem carismático. Ele não diz, eu consegui fazer tudo isso. Eu fiz tudo. Não, nós fizemos tudo. É um homem de caráter bem equilibrado. Um homem de oração, mas prático. De alegrias e tristezas. Durão, mas carinhoso. Sensível a Deus e sensível às pessoas. Como era equilibrado o caráter deste homem. E acho que devemos nos inspirar no caráter destes homens, imitando o que é bom e evitando os seus erros, se possível. Muito bem, então, por que estudar essa história tão longínqua? Para que voltar tanto tempo assim? O que isso tem a ver conosco? Quase 4.000 quilômetros de distância e 2 milênios e meio atrás.
Para quê? Bom, eu vou fazer um resumo. Estamos estudando eventos interessantes e personalidades inspiradoras, mas, na verdade, estamos lendo a história de Deus e o seu povo. Um Deus que se comprometeu por uma aliança com um povo e uma nação. E agora se compromete conosco com uma nova aliança. Observe como Neemias fala de meu Deus. Meu Deus fará isso. Meu Deus é poderoso. Meu Deus fará com que a obra se complete. E mais uma vez vemos aqui uma figura de um Deus que cumpre suas promessas. E precisamos nos lembrar que ele promete a seu povo duas coisas: a abençoar sua obediência e amaldiçoar sua desobediência. E o mesmo Deus que cumpre a primeira promessa cumprirá a outra. E ao mandá-los para o exílio, ele estava mantendo sua promessa a eles. Se você ler Levítico 26, versículo 44, ele prometeu tirá-los da terra prometida se fossem rebeldes. E cumpriu sua promessa. Agora, por que durou 70 anos? Somos informados do porquê no final do livro de Crônicas. Uma das leis de Deus era que a terra precisava de um sábado de descanso, assim como o povo. E Deus ordenou que a cada 7 anos não deveriam colher nada da terra, mas sim deixá-la descansar. Assim a terra teria um feriado. E depois seria muito mais produtiva no próximo ano. E deixaram de fazer isso por exatamente 500 anos. Então, quantos anos de descanso ou sábado a terra deixara de gozar? 70. E no final do livro de Crônicas, Deus disse: já que vocês não querem deixar a terra descansar, eu deixarei. E a terra tem 70 anos de férias vencidas. Então vocês vão ficar fora por 70 anos. Não é interessante? Foi por isso que o exílio durou exatamente 70 anos. Para que a terra descansasse, Deus sempre cumpre suas promessas. Ele prometeu recompensar o justo e castigar os ímpios. Ele fará as duas coisas. Porque ele se comprometeu a fazer as duas coisas. E isso se aplica a seu povo, assim como a qualquer outra pessoa. Paulo, escrevendo aos cristãos, diz: todos nós estaremos perante o tribunal de Jesus Cristo, para sermos julgados por aquilo que fizemos no corpo. Todas as pessoas serão julgadas pelo Senhor Jesus Cristo. Deus cumpre suas promessas. Agora, nesses dois livros, Esdras e Neemias, eu observo que Deus opera secretamente. Não há palavras proféticas nestes livros e tampouco há milagres. Mas vemos Deus operando de uma forma impressionante e quieta. Primeiro, ele trabalha em líderes que não faziam parte do povo, homens como Ciro e como Artaxerxes. Deus tem o poder de operar no coração de pessoas que não o conhecem. Não é impressionante? Se vai ser entrevistado por uma pessoa que não é cristã, você pode orar para que Deus prepare os seus corações para a sua visita. Compreende isso? É uma forma silenciosa de Deus trabalhar, preparando as pessoas antes de você chegar. Isso tem acontecido tantas vezes comigo. E você pensa, não foi uma batalha, achei que seria uma batalha. Mas pareciam estar prontas para ouvir o que eu queria dizer. Deus trabalha assim também. Ele não precisa abrir o mar vermelho, ele trabalha desta forma também. E ele operou aqui também, levantando Esdras e Neemias, e Zorobabel e Josué. Deus opera levantando as pessoas certas na época certa, os líderes corretos para o seu povo. Isso é tão impressionante quanto os milagres. É Deus em ação para cumprir os seus propósitos. Mas infelizmente, e esta é a lição que aprendo aqui, aqueles que regressaram à terra caíram numa vida de pecado. O único pecado que nunca repetiram, jamais, foi a idolatria. Até o dia de hoje, os judeus têm tanto horror à idolatria que nunca, jamais voltaram ao culto de ídolos. E jamais farão isso. Mas caíram na prática de outros pecados. E essa foi a tragédia. Winston Churchill escreveu uma história magnífica da Segunda Guerra Mundial, em 6 volumes. Eu já li essa obra e é fascinante, mas no último volume tem um título que é muito interessante.
fala do finalzinho da Segunda Guerra. É intitulado Triunfo e Tragédia. E o subtítulo é o seguinte: Como as grandes democracias triunfaram e assim puderam voltar à prática das mesmas leviandades, que praticamente custou-lhes a própria vida. Este foi o veredito final do grande líder da guerra, sobre a Segunda Grande Guerra. Como as grandes democracias triunfaram e assim puderam voltar às mesmas leviandades, que quase custaram-lhes a própria vida. É assim que é a nossa natureza humana. E embora nunca mais voltaram para a idolatria, infelizmente voltaram à prática de outros pecados. E como resultado, Deus parou de falar com eles por mais de 400 anos. Deus não falou com eles, nem lhes deu um milagre por 4 séculos inteiros. E esperou até a plenitude dos tempos. E então enviou-lhe seu filho, Jesus. Então, na verdade, com Esdras e Neemias e com os 2 profetas, Ageu e Zacarias, que tem a ver com a reconstrução, terminamos com um homem chamado Malaquias, que foi o último dos profetas. E a última palavra de Deus para Israel por 400 anos foi a palavra maldição. Maldição. É a última palavra em nosso Antigo Testamento. Maldição. Mas o próprio Malaquias esperava o retorno de um profeta como Elias, que seria enviado para anunciar o maior mensageiro de Deus. E nós vivemos do lado de cá de tudo isso, e sabemos como tudo se cumpriu. Vamos dar mais uma olhada no esboço do Antigo Testamento e ver onde estamos. Acabamos de estudar Esdras e Neemias, os últimos livros históricos do Antigo Testamento. E aqui vemos Malaquias, o último profeta, por 400 anos. E porque Malaquias e Mateus são vizinhos em nossas Bíblias, achamos que Mateus veio logo depois. Mas foram 4 séculos. O povo de Deus esperou, e depois esperou mais. E quando João Batista veio, vestido como Elias e profetizando a palavra de Deus de novo, o país inteiro foi ouvi-lo. E ele disse: todos para o Jordão, vão tomar banho, vocês precisam estar limpos para o reino de Deus. E pagou por isso com sua vida. Quando o Edomita, o descendente de Esaú, Herodes, foi repreendido por seu casamento ilícito aos olhos de Deus. Bom, está tudo aí. Bom, chegamos praticamente ao final do Velho Testamento. Mas não gravei nada sobre Malaquias, mas ainda o farei. Uma última coisa. Daniel fez uma profecia impressionante. Ele estava aqui, no exílio. E algumas de suas profecias são realmente incríveis. E se você já assistiu minha palestra sobre Daniel, sabe quão incríveis as suas predições eram. Mas houve uma predição que ele fez que é muito relevante ao estudo de Esdras e Neemias. Eu vou ler aqui. Ele disse: saiba e entenda que, da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. E depois das 62 semanas, o ungido será morto. Agora, ele disse isso durante o exílio. Agora, se somarmos isso, 7 semanas e depois 62 semanas, o resultado será de 490 anos. O ano naquela época tinha 362 dias, não 365. Do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha. 490. E ao somar tudo isso, poderia ser qualquer um desses decretos para voltarem. Poderia ser o decreto de Ciro ou de Artaxerxes. O que é interessante é que, se calcular de uma forma, o resultado é 26 depois de Cristo, ou se calcular de outra forma é 30 depois de Cristo. Agora, é difícil calcular essas datas porque os calendários mudaram, como sabem. A duração do ano também mudou. Mas, de qualquer forma, é impressionante
490 anos depois de qualquer um dos dois decretos, chegamos à vida de Jesus. Não havia maneira de Daniel saber disso. Como realmente não sabia? Mas Deus sim. Portanto, no tempo do exílio, a vinda do Messias já estava agendada. E o plano de Deus já estava estabelecido. 490 anos depois do primeiro decreto, o ungido, o líder, viria. E o ungido seria morto. E Jesus veio e foi crucificado. Mas ressuscitou de entre os mortos. Portanto, desde o exílio até Jesus há uma linha direta de profecia. Creio que Deus mostrou isso a Daniel para que soubéssemos que, embora os filhos de Israel voltaram do exílio e voltaram à prática do pecado, nem tudo estava perdido. Deus tinha uma solução para isso. Não foi pego de surpresa, mas estava tudo planejado. Ele sabia o que faria para consertar a situação e enviou um Salvador para livrá-los de seus pecados. E foi por isso que Jesus foi morto. Depois de 490 anos. Amém.